Olá, bom dia. Eu sou Ricardo Crust e mais uma vez estarei conduzindo o Diálogo Plural, pois nossa apresentadora Camila Savana está ausente por motivos de saúde. Pois bem, o 1º de maio é uma referência à luta dos trabalhadores americanos e franceses por melhores condições trabalhistas no século XIX. No Brasil, a data começou a vigorar a partir de 1925 e até hoje é comemorada com manifestações que reivindicam melhores condições de trabalho. Neste ano, em Natal, o Dia do Trabalhador foi lembrado com um ato de rua, na última segunda-feira, e reuniu entidades sindicais políticas que lutam na defesa dos trabalhadores, especialmente pelo arquivamento da proposta de reforma da Previdência e pela revogação da reforma trabalhista, além da lei da terceirização. E para falar comigo sobre esse assunto, eu recebo aqui hoje no estúdio Francismar Maia, que é diretor do Sindipreves RN, e Manuel Flauzino, coordenador-geral do Sinteste RN. A eles eu dou o meu bom dia e já inicio com uma pergunta. Francismar, Flauzino, como foi esse ato que aconteceu na segunda-feira? Bom dia, Ricardo. Bom dia, telespectadores. Olha, na segunda-feira, o Sinteste se somou à Frente Potiguar e à CSP com Luta e conjuntamente fizemos um ato comemorativo a 1º de maio. Ele aconteceu dia 30 de abril, a partir das 15 horas ali no calçadão da João Pessoa. Foi um ato, como você bem disse, que tem a sua pauta direcionada contra a reforma da Previdência, pela revogação da lei trabalhista, pela revogação da lei da terceirização, pela revogação dessa emenda constitucional número 25, que limita o teto dos gastos, e sem esse investimento, durante 20 anos, a população vai sofrer muito. A gente tem um limite de investimento na educação, saúde e segurança, e aí são os maiores problemas que nós vivemos, principalmente aqui em Natal, nesses últimos anos. Nesse último tempo, a gente tem sofrido muito com a insegurança, a saúde não se fala, e a educação, sem investimento nenhum, está da maneira que a gente está vendo no dia a dia na nossa cidade. E Francismar, qual a diferença assim, entre trabalho e emprego? Você falar do trabalho, do emprego, primeiro nós tivemos o trabalho, né? O trabalho ele veio por volta do século XVIII, início do século XIX. Né? O trabalho é aquilo que não precisa de uma qualificação, né? É um meio de vida, né? É uma sobrevida que a pessoa procura, o trabalhador, para poder se manter, né? Exemplo disso é o trabalho escravo. Não há necessidade de uma qualificação, aí há uma retirada, há uma subtração de direito quando você trata da questão do trabalho, né? O emprego não, o emprego ele exige uma qualificação, é uma forma de vida, né? O emprego a gente pode dar como exemplo aqui, o emprego público, né? O Estado ele pode gerar um emprego público, é importante, é papel do Estado fazer isso, né? A partir daí você tem essa forma de vida. As reformas que aconteceram, elas trazem justamente isso, né? De estimular o trabalho e não a produção, os empregos, o crescimento do número de empregos. Isso afeta também o trabalhador, né? Com certeza. A partir do momento que se trabalha em um país, né, como o Brasil, e isso acontece em boa parte do mundo, né? A questão do trabalho, onde não há uma remuneração, onde não há o direito, né, garantido, onde não há uma proteção ao trabalhador. Então a reforma trabalhista, né, a qual foi aprovada recentemente, infelizmente se trata de um parlamentar do Rio Grande do Norte, né, que fez essa defesa, que assinou embaixo, né, essa volta à escravidão no nosso país, né. Então a reforma trabalhista ela traz um pouco disso. Quais os meios o trabalhador dispõe de assegurar esses direitos? Olha, a lei ela já deixa claro a forma de que o trabalhador reivindica seus direitos, certo? Mas como nós vivemos num país que a maioria dos empresários, o empregador, desrespeita claramente a lei, certo? Alguns querem acumular riqueza e para acumular riqueza ele subtrai o direito dos trabalhadores. E aí, como nós vivemos num país que as pessoas não respeitam a lei, aí entra uma entidade importante que é o sindicato. O sindicato é uma instituição importantíssima na vida dos trabalhadores. Se todo trabalhador soubesse
a importância que tem o sindicato na sua vida, todos seriam filiados aos seus sindicatos. Porque a instituição é a ferramenta que o trabalhador usa para reivindicar seus direitos. E nesses momentos, como apenas a entidade sindical pode não dar a resposta necessária, aí a mobilização, o chamado para a categoria se unirem e fazer o seu tipo de protesto. Pode ser uma greve, pode ser atos, pode ser uma reivindicação coletiva, contanto que os trabalhadores estejam unidos em prol dessa reivindicação. Aí, usando como instrumento para mediar a sua reivindicação, a sua solicitação, o sindicato. Francismar, as reformas impostas pelo governo Temer, elas fragilizam justamente os sindicatos. Explique como acontece esse enfraquecimento da luta sindical por meio das reformas. Porque como é que nós estamos vendo essa conjuntura, né, esse momento atual no país? Diante de uma crise política, passa a existir uma desconfiança por parte do trabalhador, né? Não há desconfiança apenas em seu sindicato, na sua organização, há uma desconfiança nos partidos políticos, há uma desconfiança em tudo que a gente possa imaginar num processo desse, né? E essas reformas, elas vêm sempre no sentido de fragilizar, né? Por exemplo, quando a gente fala da nova lei da terceirização, né? O contrato de uma empresa com outra, o contrato de uma empresa com o serviço público, né? Então, quem garante, na verdade, o direito daquele que está sendo contratado, né? A empresa que está sendo contratada, muitas vezes a gente vê isso no dia a dia, seja de uma empresa com serviço público, de uma empresa com outra, né? A garantia do direito do trabalhador, né? A quem ele recorrer. Então, isso traz dificuldades, aí vem a rotatividade, vem as demissões, porque quando uma grande empresa ela resolve terceirizar um serviço seu, significa dizer que ela vai terceirizar uma nova empresa. E quando ela faz isso, significa dizer que vai cair a qualidade, vai fragilizar o direito do trabalhador, vai haver demissões em massa, né? Aquela empresa que tinha todo um vínculo diretamente com o trabalhador, esse vínculo passa a ser com outra empresa, né? Então tudo isso é muito complicado, né? Isso traz sérios problemas e fragiliza, com certeza fragiliza a forma de organização da classe trabalhadora, né? O capital, ele está sempre buscando algo, né, para fragilizar o trabalhador e também as suas organizações. A gente volta com esse assunto no próximo bloco e vamos ao breve intervalo, voltamos em 30 segundos. Estamos de volta com o segundo bloco do Diálogo Plural, que discute hoje o Dia do Trabalhador, celebrado no dia 1º de maio. E hoje aqui comigo conversando estão Francismar Maia, que é diretor do Sindiprevs RN, e Manuel Flauzino, coordenador-geral do Sinteste RN. Representações sindicais do município realizaram um ato público na última segunda-feira, celebrando o 1º de maio, com muitas reivindicações, e eu estive presente nas manifestações. Acompanhe a matéria. Em função da reforma trabalhista, que determina o fim da CLT, esse 1º de maio teve um valor ainda maior para a luta dos trabalhadores. Lideranças sindicais do Estado falaram sobre a importância do Dia do Trabalhador. Essa data, ela remonta desde o início do capitalismo, há quase 3 séculos atrás, e ela marca a luta dos trabalhadores por seus direitos, contra condições degradantes de trabalho, onde crianças e mulheres trabalhavam jornadas extenuantes, e essa data ficou marcada e ficou conhecida como o Dia Internacional dos Trabalhadores em todo o mundo. Membro da base do Sindiprevs, Carlos Henrique reforça o valor dos atos realizados em todo o Brasil. Antes de tudo, como um momento de resistência, né? Não só pelos ataques que nós sofremos com a reforma trabalhista, PEC de congelamento, mas sobretudo para as lutas que ainda virão. Haja vista que nós temos ainda uma reforma da Previdência que visa praticamente a retirar os direitos futuros dos trabalhadores. Servidor público do Estado, Wilson Farias frisou que, embora seja uma celebração à luta dos trabalhadores, as ações do 1º de maio não são festivas. Infelizmente, o processo de comemorações não nos cabe.
Nós estamos lutando hoje sempre para que nós possamos construir uma sociedade em que possibilite, de fato, uma espécie de uma cidadania plena. Saúde, educação, segurança, moradia, direitos para todos os trabalhadores. É um momento de muita dificuldade, mas também ao mesmo tempo de reavivar a luta dos trabalhadores. Nesse ato do 1º de maio, a gente resgata essa importância histórica dos trabalhadores, porque além de lutar por seus direitos, também é um dia que marca a luta por uma outra sociedade, por uma sociedade que não haja exploradores nem explorados. Em algum lugar do mundo, as terceirizações trouxeram vantagens ao trabalhador? Não traz, porque essa vantagem que a gente pode falar com relação à questão da terceirização é quando você trata dos encargos das empresas. Então, entre empresas, entre o serviço público e a empresa, há vantagens, né? Um exemplo seria a questão dos encargos, como eu citei aqui. Mas quando se trata da questão do direito do trabalhador, da proteção do trabalhador, não há sinais assim de que você tenha em algum país do mundo, né, que o trabalhador terceirizado ele ganhe algo com isso. Na verdade, quando vem, o capital ele age de uma forma só, né? Ele não tem regras pré-estabelecidas e diferenciadas. Então, o capital ele exige, né, de uma forma que sempre o trabalhador ele sai perdendo, né? Então, a terceirização ela pode trazer vantagens sim, mas quando se trata dos contratos entre empresas, entre o serviço público, entre o poder público e a empresa, mas na questão do trabalhador não há ganhos, só há perdas, né? Flauzino, e com relação aos absurdos que o texto da reforma trabalhista nos traz, né? Entre eles está a permissão de que mulheres grávidas ou que estejam amamentando trabalhem em ambientes insalubres. Isso tem sido amplamente criticado e estamos voltando à escravidão? Meu caro telespectador, aí eu venho aqui, eu vou chamar de revolta, com um parlamentar do Rio Grande do Norte, chamado Rogério Marinho, que foi o relator da reforma trabalhista e que mudou 210 artigos da reforma trabalhista e colocando para a população que isso ia ampliar os direitos dos trabalhadores. E aí, o que você colocou deixa claro. Quando já tinha uma lei que protegia a mulher grávida, a mulher que estava amamentando, de ficar isenta, não poder estar trabalhando num local insalubre, é para o benefício da sua saúde. E principalmente do bebê, que está ali vivendo aquele ambiente insalubre. Aí vem essa reforma trabalhista que permite que o empregador exija que a trabalhadora grávida se submeta a prestar seu serviço no local insalubre. Aí está colocando em risco sua saúde e a saúde do bebê. Então, há um retrocesso muito grande e a gente pode dizer, sim, que foi um retorno à escravidão. Porque alguns dos itens modificados na CLT, através da reforma trabalhista, vem colocar um domínio maior sobre os trabalhadores. O trabalhador precisa se submeter a esse processo se quiser ter o seu emprego. Se quiser, continuar trabalhando. Se não quiser, segundo eu entendo que o deputado pensou assim e as pessoas pensam assim, se não quiser, sai que tem outro da fila. Então, ou se submete ou perde o emprego. Então, eu posso dizer para você que foi sim, uma volta à escravidão, porque uma lei que já existia para proteger principalmente a mulher grávida, hoje ela não existe mais. Ela deixou de existir porque essa reforma trabalhista veio de forma ditadora a tirar esse direito da mulher grávida e submetê-la a esse absurdo que prestar o seu serviço num local insalubre. Aí, como eu já falei, colocando em risco sua saúde e a saúde do bebê. Francismar, com relação ao serviço público, o serviço público é visto como uma meta para muitos trabalhadores. Muitas pessoas buscam entrar no serviço público, se preparam para concursos, mas, no entanto, qual a intenção do governo ao criar uma imagem deturpada do servidor público? Hoje, realmente, isso é uma coisa que já vem ao longo da história, né? Essa coisa de criar uma imagem de que o servidor público ele não gosta de trabalhar. Você tem como modelo de vida você realizar um concurso público porque o serviço público não funciona, mas não é dessa forma. A gente sabe que isso passa pela questão de gestões, né?
E aí nós defendemos o concurso público, sim, né, para todas as esferas. Para todas as esferas nós defendemos a questão do serviço público, que é uma forma, inclusive, de moralizar o serviço público. Porque o que é que acontece no Brasil? Seja no município, no estado, é claro que na esfera federal ela acontece em menor escala, mas não deixa de acontecer, que são as indicações políticas, né, para estar administrando o ministério, né, nas prefeituras, passa pelas secretarias, nos estados da mesma forma. Então, essas pessoas que não são oriundas do serviço público, daquele serviço especificamente, elas ela não vai para ali porque tem o compromisso realmente de fazer com que aquele órgão funcione. Então, hoje nós defendemos que no serviço público esteja à frente deles os servidores de carreira, porque nós lutamos ao longo da história do serviço público, enquanto servidores, em seus sindicatos a partir dos anos 90, né, que foi quando a Constituição de 88 nos garantiu o sindicato no serviço público, os planos de carreira. E os planos de carreira, eles são para isso também, para que esse servidor ele tenha todo um escalonamento, ele tenha toda uma condição, inclusive, de chegar a gerenciar o serviço público. Porque, dessa forma, inclusive, o servidor, ele sendo o gerenciador, ele tem o conhecimento técnico específico da área, e quando se tratar de uma punição, se necessário for, é muito mais fácil ser servidor, você punir o servidor da casa, do que alguém que venha por uma indicação política. E aí vem toda uma coisa que acontece a partir do momento que algo acontece no serviço público, se descobre, aí vem toda uma proteção, né? Aquele grupo político que indicou uma determinada pessoa para assumir um cargo no serviço público, né? E há também uma propaganda, né? O próprio governo, né, faz uma propaganda, porque é o governo que financia propaganda nos meios de comunicação, mas esse mesmo governo ele faz com que, né, seja fragilizado a questão do serviço público, né, levando uma condição de que a sociedade acha que o serviço público não funciona, que as pessoas querem trabalhar, as pessoas precisam de uma condição para trabalhar. É necessário o concurso público, há necessidade de um investimento no serviço público. E aí nós estaríamos levando a sério uma política pública, garantindo, por exemplo, a saúde, a educação, a segurança, tudo aquilo que é direito básico que está na nossa Constituição. Francisco, o nosso tempo para esse bloco acabou, a gente volta com esse assunto no próximo bloco. Nós vamos dar mais um tempo aqui no nosso Diálogo Plural, voltamos em 30 segundos, não sai daí. Voltamos com o terceiro e último bloco do nosso Diálogo Plural, que hoje discute o Dia do Trabalhador, com a presença de Francismar Maia, que é diretor do Sindiprevs RN, e Manuel Flauzino, coordenador-geral do Sinteste RN. Francismar, as empresas exigem cada vez mais que o trabalhador tenha um conhecimento variado, dinamismo e atuação flexível, mas o que as empresas oferecem ao trabalhador em troca dessa dedicação? A gente tem visto muito pouco, né? O que é que as empresas fazem hoje? Hoje há um investimento muito grande na questão da informática, né? E o serviço público também passa por essa transformação. Então, o serviço que era feito por 5 trabalhadores, hoje 1 faz, né? Então, você está incutido na sua consciência de que é necessário você se qualificar, né, para poder garantir o seu emprego. Isso, na prática, é totalmente diferente, né? Quantos e quantos trabalhadores se qualificam, buscam, né, e não traz o resultado, porque a cada dia vai diminuindo o número de empregos, né? Então, não garante, infelizmente não garante, mas é importante que a pessoa se qualifique, né? Porque o conhecimento ele é necessário ao ser humano, né? O conhecimento, não são as informações, mas o conhecimento é importante, né, para o trabalhador, para o ser humano, né? Então, não aumenta o número de empregos, né? Aquela coisa, o trabalhador é bom um pouco, de certo modo, para o trabalhador se qualificar, ter um crescimento, porém isso até acarreta alguns problemas para o trabalhador de estar acumulando funções e desenvolvendo outras atividades que não as suas, né?
E outro detalhe, não é só a questão de você buscar o conhecimento, que é importante, né, a pessoa, mas isso também não se transforma em salário, né? Não há também um reconhecimento, porque de repente você se qualificou e veio uma melhoria de salário, né? Tem mostrado aí no dia a dia, né, as pesquisas, que tem sido o contrário, né? O processo de terceirização, né, ele diminui a qualificação, né? Nós temos em torno de 12 milhões de trabalhadores no Brasil, né, nesse processo de terceirização. Então, há uma propaganda onde a realidade é totalmente diferente. Nós não queremos dizer aqui que seja importante, a busca do conhecimento, ela é importante, sim, mas isso não se transforma naquilo que a gente desejava, que é garantir mais emprego, né, transformar isso, a sua força de trabalho, ela ser mais bem remunerada. Isso não acontece, infelizmente, né? A realidade do Brasil é a realidade hoje em boa parte do mundo, né? Essa falta de reconhecimento ao trabalhador. Exato. E, Eufla, a aprovação do trabalho intermitente foi celebrada como uma forma do trabalhador gerenciar a oferta do seu trabalho. Como, de fato, essa forma de trabalho prejudica e quais os prejuízos que ela traz ao trabalhador, né? Meu caro, mesmo sendo obrigado a estar registrado em carteira, tá? Mas aí o trabalhador vai passar a ter o seu ganho através de hora trabalhada. O trabalhador passa a partir daí, como o próprio nome já diz, é um trabalho intermitente, ele não é um trabalho contínuo, e aí ele vai passar a ganhar através de hora trabalhada, dia trabalhado, semana ou mês, e ele fica na expectativa. Ele pode ser contratado e ficar aguardando um chamado para cumprir uma tarefa. Depois ele fica, vou chamar de sobreaviso em casa, e ele tem que ficar atento, porque na hora que for chamado ele tem um prazo para estar atendendo aquele chamado. Isso impede, inclusive, dele desenvolver outras tarefas que possa estar acrescentando, principalmente a questão financeira na sua vida. Então, ele fica com um trabalho dependendo de um chamado, esperando a oportunidade do trabalho aparecer para poder ganhar aquele dinheiro através dependendo do tempo que ele vai trabalhar. Se for pago por hora, por dia, ou por mês, ou por semana, aí a questão do contrato de trabalho que vai dizer isso, para aquele trabalhador que foi submeteu a essa regra de contratação. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, aqui em Natal, a gente já sente isso. Tem trabalhador sendo contratado para trabalhar por hora nesses McDonald's, nesses fast food que tem aí. E tem empresa de educação no Rio Grande do Norte, que demitiu vários professores para contratar através desse novo sistema. Então, esse trabalhador vai ficar submisso a um salário que vai ser definido a partir daquela regra do novo contrato e que dê os direitos que eles vão ter de assistência. Certo? Esse trabalhador, no meio do caminho, vai sofrer um acidente, se sofrer, na hora de uma aposentadoria, na hora daqueles ganhos que a assistência social hoje garante, isso fica completamente distorcido nesse contrato intermitente. Então, mais uma daquelas, eu vou chamar de desgraça, mas desculpa a palavra, que veio dentro da reforma da trabalhista, que o relator foi o Rogério Marinho, e aí eu chamo a atenção da população. Esse cidadão vai estar agora há pouco tempo pedindo seu voto. Presta atenção se ele merece que você vote nele, porque ele atrapalhou completamente a vida dos trabalhadores aqui do Rio Grande do Norte e do país todo. Francisco, qual o valor dos sindicatos na luta dos trabalhadores? A gente tem que sempre dar uma reforçada nisso aí. Qual o valor do sindicato? Eu só gostaria de voltar um pouco aqui em cima do que o Flauzino falou, na questão do trabalho intermitente. E aí você faz uma ligação ao que é a reforma trabalhista hoje, que é uma antecipação, inclusive, da reforma da Previdência. Porque na regra atual, é necessário que o trabalhador ou a trabalhadora tenha 15 anos para se aposentar, né, 15 anos de trabalho, de contribuição, para se aposentar aos 65. Agora você imagine como é que uma criatura, trabalhando por hora, vai atingir 15 anos se a regra não fosse alterada, se a reforma da Previdência não existisse, né? Então, ela já antecipa parte dessa reforma, já traz um prejuízo enorme ao trabalhador. Quando ele passa a trabalhar por hora, jamais ele vai conseguir
chegar aos 15 anos, né? Mas a importância, né? Você me perguntou sobre a importância dos sindicatos. O trabalhador, ele tem que... Porque isso passa pela questão da consciência do trabalhador, né? O movimento de rua, a participação nos debates, estar nas assembleias de seus sindicatos é importante porque isso faz com que eleve a consciência do trabalhador, né? E há um contraponto, querendo que isso não seja, né? Essas reformas, elas também têm em seu conteúdo esse objetivo de enfraquecer, né? E veja na questão da terceirização. Como é que fica a representatividade desses trabalhadores, né? Fragilizada, a quem ele recorrer, né? Então é importante o trabalhador ele observar que mesmo que ele não concorde com aqueles que estão lá dirigindo o seu sindicato, mas é importante que ele esteja lá participando da estrutura, de tudo aquilo que seu sindicato promove, para ele emitir sua opinião. É um ambiente democrático, né? E nesse momento nós estamos precisando fortalecer os movimentos sociais, a estrutura do movimento sindical que também passa pelas centrais sindicais, pelas federações. Então o trabalhador tem que ter como consciência que as reivindicações dele são necessárias e tem que ser organizado através da estrutura sindical. Agora eu vou fazer nossa última pergunta de hoje, do programa de hoje nos grandes centros, principalmente em São Paulo, o evento do 1º de maio ele foi criticado por ter foco em festividades, em shows, em eventos. No primeiro momento, marcar o Dia do Trabalhador, certo? Então, o Dia tem meio de comunicação e falar Dia do Trabalho, mas é o Dia do Trabalhador. E aí, eu acho que esse dia precisa ser lembrado, mas o trabalhador pode até ter um momento de confraternização, mas da forma que algumas centrais sindicais colocam isso, como grandes festivais, sorteio de brinde, essas centrais sindicais e algumas direções que querem se manter no poder, tentando conquistar o trabalhador através de promoção de atividade cultural, não no sentido apenas de divertir ou de relaxar o trabalhador, mas de ter a aparência de se manter no poder através da estrutura e colocando que tem a capacidade de estar aglutinando um número grande de pessoas em torno de um evento, mas por trás com a promoção de financiamentos. Agora eu acho que o 1º de maio deve ter o papel principal de apresentar para a população o que significa a vida do trabalhador, o que significa o trabalhador para a estrutura, para a sociedade, no sentido de saber que ele tem toda uma tarefa a cumprir, mas nesse momento é o momento de confraternizar com a família e celebrar o seu dia. O programa de hoje fica por aqui. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações no Instagram, pelo SINTEST-RN, ou no nosso site, o sintestrn.org.br, ou ainda na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/sintestrn. Um bom final de semana e até o próximo sábado.